Mais uma semana de barulho, barraco e confusão dentro do clã Bates e também envolvendo Dona Lari, a Bibi perigosa de Las Vegas. Pela primeira vez, a Debbie aí admitiu às câmeras que sabota sim as relações do seu filhinho de propósito. Vocês vão ver também o que ela tá arrumando por lá. Já lá em Arandelle, o barraco foi tão grande que foi só a Birita entrar para deixar que surgisse aí o espírito de macho alfa de Ogro Andrei e do Tuco também, que é o irmão da Libby, que se chama Chuck, eu acho, Chuck, sei lá, uma coisa assim. Vocês já vão entender essa confusão aí todinha, mas bora pro nosso resumão, né, de cada semana. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados e participe também do nosso clube de assinaturas, o link tá aqui na descrição do vídeo. Como vocês devem se lembrar, o último episódio terminou com a Lari, Bibi perigosa, ligando para uma pessoa que ficou com o Eric quando eles estavam ali, né, separandinhos. E aí essa mulher aí disse que o olho junto falou mal da brasileira, revelou tudo também, quanto era podre dela, né, e ainda comentou publicamente sobre as intimidades do casal. Inclusive falou isso, né, com o Norman Bates também, coach Norman Bates. Lembra que eles se encontraram, né, lá na casa lá da mulher. Pois é, na casa de Norman Bates. Ela tava lá se inteirando dos babados quando o Eric chegou em casa e fez com que Dona Lari, obviamente, desligasse a ligação ali às pressas, né? Em entrevista à produção, ela disse que se sentiu destruída como mulher porque ele abriu pros outros, né, coisas ali muito íntimas que apenas os dois deveriam saber, obviamente. Aí ela decide que ia lá, né, fazer o que ela faz melhor. Não é mesmo? Um belo de um barraco. Ela já chega dizendo que não acha justo ele falar das intimidades dos dois, né, pros outros, e conta também que ligou pra tal da Natalie. E aí, né, pra quê, menina? Pensa que olho junto ficou fulo da vida, porque quando eles voltaram, eles tinham combinado em não falar nada sobre o que aconteceu nesse intervalo aí deles separados. Por que será, né? Pois é, aí olha só a confusão. Lari afirmou que foi ela quem deu o telefone pro Eric, porque ele é um muquirana e que ele acabou usando o aparelho, né, pra poder falar mal dela. E aí foi por isso que ela se sentiu no direito de ir lá futucar e descobrir com quem que ele tava conversando. Mais uma pro movimento Fé nas Malucas, né não? Pois é, enfim, é nesse momento aí que ela aparece, né, naquela cena lá do trailer, que o olho junto fica lá nervoso, e aí a Larissa fala, vai fazer o quê? Vai chamar a polícia pra mim? Mas olha só, Eric Rubin olho junto não tá muito disposto também a admitir que ele errou não, viu minha filha? Não tá mesmo. Repara no que ele disse em entrevista às câmeras, abre aspas. Eu talvez tenha falado sobre algumas coisinhas do nosso namoro, mas a gente já tinha combinado que se algum assunto sobre nossa separação viesse à tona, nós discutiríamos como adultos, e eu não acho que estamos conseguindo conversar sobre isso como adultos. Fecha aspas. Gente, vocês precisam ver o Eric dando entrevista. O tanto de gestos que esse homem faz, mas parece aquelas coreografias do TikTok. Enfim, os dois querem que cada um, né, peça desculpa ali de um lado, e aí com medo disso virar um outro boletim de ocorrência, a Lari liga pra Carmen e pede pra poder encontrar com a amiga dela, né, com a brasileira lá. E aí deixando esse drama guardado e indo direto, né, partindo agora pra Andrei e a grande família de Tampa, durante um cafezinho ali da manhã, né, a dois com Dona Libby, ele quer tirar satisfação sobre ela ter dito que não ia mais se casar lá na Moldávia. Mudou de ideia. Inclusive tu já fez muito pior, né, que foi pagar o K1 e levar esse doido aí pros Estados Unidos. O que é casar na Moldávia? Não é nada. E aí o Ogro fala que foi ela quem disse que queria um casamento, né, de conto de fadas e tal, e questiona por que ela mudou de ideia assim do nada. E aí a mulher responde que tudo tem sentido, né, tá tudo muito estressante, tá tudo muito complicado e a situação só tá piorando, né, entre os dois ali. E aí recomeça o drama, ai, preguiça lá de sempre, né, vou até passar adiante, né, vamos lenga-lenga de sempre. Seguimos agora com Kalani e Bonecão de Olinda. O casal tá prestes a ir para Washington, onde encontrarão a mãe e as irmãs de Assuelo, que pelo visto são iguaizinhas à família lá do Pedro, né, da Chantel. Tudo gira em torno da Quet, só dinheiro, só pensa nisso. E aí eles foram lá para uma loja típica de Samoa para poder comprar uns presentes ali para as duas, né? E a Kalani tinha a intenção de convencer o marido a não dar os $1000 lá que a mãe dele tava pedindo, né? Só que ele queria que eles fizessem as duas coisas, dessem os presentes e esse acolhe aí, esses $1000. E era presentinho barato não, tá?
Ele saiu pegando aí tudo que tinha na loja, era tipo $40 pra cá, $30 pra lá, igual criança faz mesmo assim, sem nem querer saber quanto custa. Aí, quando Dona Kalani falou que não achava certo ele comprar o amor da família dele com aqué, né, com dinheiro, coisa que ele jurava que era super normal, o bonecão respondeu que era o salário dele e ele podia fazer o que ele quisesse. Aí a esposa disse o seguinte, abre aspas, e se você tirar $1.000 do nosso orçamento, de que salário vai sair a grana para comprar a fralda das crianças? Fecha aspas. Sabe o que seu Assuelo falou? Abre aspas, acho que devemos dar esse dinheiro e deixar que Deus acerte as coisas. Mais uma vez, fecha aspas. Aliás, Deus deve estar berrando lá de cima, né? Que é pra ele largar de ser descontrolado e comprar uma papinha logo pras crianças dele, em vez de ficar aí querendo se aparecer com a família. Isso sim. E aí Kalani, sensatíssima, sugeriu que eles dessem uns $50 ali no máximo e já tava bom demais, né? Pra poder evitar um drama maior, ela até se mostrou mais flexível e ofereceu então que eles levassem $100 e pronto, era isso. Ele tava meio contrariado, mas acabou dizendo que sim, tanto faz, mas que a mãe não ia ficar nada feliz porque ela tava crente que ia ganhar tranquilamente as $1.000. Os presentes também que eles compraram, né, deram cerca de $191 ali, então já pode contar aí que foram quase $300 com essa marmotice aí toda. Partindo para as terras brasileiras, Coach, Jess e Debbie foram se despedir da família da Ruiva, porque agora eles iam passar uns dias ali na capital paulista, né, para poder conhecer melhor as coisas importantes do Brasil, as importantes turistas, né, das coisas aí, segundo o Coach Norman Bates. A família Bates ganhou umas pingas ali, umas cachaça como presente típico do nosso país e Debbie Norman Bates, a grande matriarca, ficou chocadíssima por ter sido bem tratada, né, e ganhado até presentes depois do drama da última noite que essa mulher aprontou. Esse povo aí não conhece os BR mesmo, né, tá longe de conhecer. A gente briga, a gente ama, né? A gente grita, faz barraco, mas no dia seguinte tá todo mundo ali junto na mesma, né? Na mesma roda de sambinha, ali se abraçando, chorando pelo chifre. O brasileiro, meu irmão, o brasileiro é uma loucura. E aí a Jess explicou, né, em entrevista às câmeras, abre aspas, ainda que Debbie tenha sido grossa comigo, se ela vier na minha casa, vai ganhar um presentinho. Na tradição brasileira, pode ser legal ou mala, não tem como sair da nossa casa sem levar uma lembrancinha típica. Você está aqui no meu país, você precisa de um presente, fecha aspas. Aliás, isso é muito coisa de mineiro mesmo, né? Minha família é assim, leva um pedacinho de boroa, leva um queijinho, leva uma vasilha aí de pão de queijo, depois fica comprando as vasilhas, hein? Pra que dá? Problema de vocês. Aí ela deu um par de havaianas pra cada um dos Bates também, né? E aí do nada, Coach puxa seu Silvio ali, o paizão da Jesscat, pra um canto e faz ali uma pergunta no melhor estilo Paulão e Karine, né? Usando o Google Tradutor. E a gente só entende o que rolou quando o sogrão disse que dá assim a mão, né, dela assim, em casamento, até porque até então, né, acreditava-se que Norman Bates faria Jesscat muito feliz, né, seu Silvio acreditava nisso. Hoje ele não daria nem o fio de cabelo dela, com certeza, né, eu não tenho dúvida. E aí mamãe Debbie tá lá, né, de longe, olhando de rabo de olho, só de butuca e morrendo de medo dessa conversinha aí. Inclusive, lá no carro, a caminho de São Paulo, ela pergunta do nada, como quem não quer nada, né, o que o filhão tava conversando ali com seu Silvio, e ele desconversa, diz que era papo de homem, futebol, Free Fire, não sei o que. Mas a véia não acreditou muito não, ela disse que em entrevista às câmeras que se ela souber que o bebezão vai pedir Jesscat em casamento, ela vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance pra poder impedir esse namoro aí e sabotar com a relação. Bem Norman Bates. Olha, sério mesmo, nada contra uma mãe querer alertar os seus filhos, né? Mas daí pra mulher escolher com quem que um homem de 30 e tantos anos pode ou não pode casar, namorar, enfim, né? Já é um pouco demais, né não? Beirando a psicose, eu diria. Agora vamos falar da parte mais barraqueira dos 90 dias pra casar, vulgo Angela e Michael. O casal tinha ido fazer um passeio e aí o Michael levou Dona Furacão da Geórgia pra poder conhecer um parque lá, né, onde eles podiam ter contato com animais e respirar um arzinho mais seco e tal. Lembram que há alguns episódios ela foi fazer um exame, né, porque a médica ali desconfiou do sangramento e aí descobriu também que o útero dela tinha fibrose, né, e ela achou melhor
dar uma conferida até pra ver se não haviam células cancerígenas, né? Vocês lembram disso? Pois é. A Angela chamou o Michael num cantinho lá pra eles verem juntos, né, o resultado e pra ele poder desistir de vez dessa história absurda de querer que a americana engravide de um filho dele. O nigeriano parece realmente ter ficado ali apavorado com a ideia, principalmente porque se ela tivesse doente, com certeza teriam vários fatores de risco contra ela, né? Como a idade e também o uso excessivo aí de cigarro. Pensa uma mulher que fuma, hein? Isso que é enfermeira. Diz Angela que não quis falar antes sobre isso, né? Porque tudo era muito assustador e ela não queria criar muito alarde ali entre os dois. Mas ele só parecia ter ficado mesmo preocupado, porque depois que ela desabafou, dizendo que tinha medo da doença e também de perder o Michael para uma mulher, né, que fosse capaz de gerar aí a tal dessa criança que ele tanto quer, o Michael respondeu que era algo importante demais para ele e que ele teria de pensar sobre o assunto. Aí, minha irmã, Angela, pega tuas coisas aí, ó. Te falar, volta pros Estados Unidos, volta pros teus netos, volta pra quem te quer, sabe? Deixa isso quieto, mulher. Pelo amor de Deus, ainda bem que ela não deixou barato, obviamente, porque estamos falando de Angela, né? E claramente que não era essa resposta que ela queria ouvir dele. Bem ou mal, ela passou 3 anos no meio desse rololô, gastou uma grana absurda com o Michael, com os vistos dele aí, com essas viagens todas também, e agora tá tudo prestes a ir por água abaixo. Partindo agora pro casal mais comentado da semana, Paulão Dela Encruza e Karine. Senhor Paul não tinha arrumado emprego até ali e foi pegar uns conselhos, né, com a mãe dele. Por que ele não puxou o gênio dela também, né? Não, uma pessoa tão responsável, ou não também, né? Que vive passando a mão na cabeça do menino, às vezes não é tão responsável assim também. Ela botou ele ali na parede, né? Perguntou se ele tava distribuindo os currículos já, né? E Paulão disse que o problema todo era a ficha criminal dele, né? Lá na polícia. Se na época das gravações já estavam assim, minha irmã, tu imagina agora com a treta que ele tá arrumando e ainda expondo a mulher e o filho nas redes sociais, né não? Agora que não consegue mesmo. E aí Paulão contou pra mãe dele que a Karine também não tava gostando muito de lá não, desse lugar, né, de onde eles estavam morando, que sentia muita saudade da família dela e também de poder falar português, né, e a Mary lá dá outro apertão nele, dizendo que quando ele morou em Manaus, ele sentiu tudo isso na pele também. Adoro que ela fala sempre assim, abre aspas, vocês trouxeram um bebê para o mundo, essa situação não é justa com o filho de vocês, fecha aspas, olha. Palmas para a Dona Mary, preciso falar mais nada, né? Única pessoa sensata aí no meio desses 3. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque ela também fica passando a mão na cabeça dele, de novo. Tem uma cena que virou meme, que é do Paulão perguntando pra mãe se ele tava gordo, né? Já que Karine disse que ele tava precisando aí ir pra uma academia. E aí Dona Mary disse que essa devia ser a última preocupação na cabeça dele, né? Acredito que dela também. Até porque não tem um centavo no bolso pra pagar a academia com o quê? Né? Vai fazer o quê? E finalmente chegamos ao bonde do puxadinho. Vocês estão lembrados ainda de Tânia e Cindy? Apagadíssimos essa temporada, né? Estavam lá fazendo as malas para poder ir visitar a família do cara, né? Do Cindy, lá na África do Sul. E aí Tanião tava morrendo de medo do marido voltar a beber loucamente e querer ficar farreando 24 horas por dia. O motivo da preocupação era que quando a birita entrava, minha irmã, pensa que o espírito de vida louca saía e ninguém conseguia ter o menor controle em cima das coisas que ele fazia. Tem um caso de que ele quebra uma cadeira na cabeça de um cliente na boate, umas coisas absurdas. Mas o Cindy insistiu que ela também bebia muito e dava showzinho também, hein? E assim eles foram brigando no caminho todo, como sempre, né? Ele pediu que Daniel não ficasse fazendo o papel de esposa chata, né? Que fica ali controlando ele toda hora, principalmente na frente da família dele e dos amigos também. E olha, esses dois aí, minha irmã, estão parecendo amor fora das grades, né? Aquele casal chato lá. Um desrespeitando o outro, só Deus mesmo pra ter misericórdia. E agora voltando pra família Bates e Jess Cat, eles finalmente chegam lá em São Paulo, né? Capital. Aí olha só essa da Debbie, tá? Toda boazinha, elogiando o casal. E aí do nada ela conta pra eles que a Vanessa deu notícia dos gatos lá, né? E Jess Cat já fica com a pulga atrás da orelha. Porque o namorado, né, ela já conhecia essa tal dessa Vanessa aí. O namorado prometeu que ele não tinha contato mais com essa mulher. E, né, e tava lá tava a Vanessa enfornada dentro da casa dele, né? Como é que não conhece e deixa a mulher pra lá? Aí na entrevista às câmeras, a produtora perguntou se a Debbie sabia que Jess Cat não gostava da outra mulher lá, a Vanessa. E ela só fez aquela cara de quem armou tudo isso de propósito, sabe? Aquela coisa fofa, né? Cobra caninana. Essa semana a Jess Cat divulgou uma troca de mensagens com a tal da Vanessa, onde ela confessa ter tanta
tanta intimidade com o coach Norman Bates que ela fuçava o celular dele e viu lá vários nudes da Larissa e da própria Jessica. Tô te falando que essa família aí, minha irmã, é cosplay dos Bates, mas é assim, sem tirar nem pôr. Essa cena termina com a ruiva fula da vida, né? Saindo lá do hotel, e aí Norman Bates dizendo que a namorada não é só uma menina fofinha, engraçada, como ele estava pensando, né? Achou que ela ia ser trouxa, né não? Quer mesmo mexer com uma cidadã do país que inventou a carreta furacão e a grávida de Taubaté. Ah, Norman Bates, melhore, né, meu filho? Voltando de novo pro Syngin e pra Tanhyun, que depois de um longo voo tretando, chegaram lá na África do Sul. A família dele tava esperando no aeroporto, né, com cartaz e tudo, fazendo aquela festa. E aí, enquanto eles davam ali entrevistas às câmeras, o cara não conseguia esconder a alegria e a americana tava puxando o freio, falando pra ele não ficar muito entusiasmado desse jeito não, porque já eles iam embora. E aí guarda essa informação, porque com certeza vai dar barraco. E aí, quem surge na tela novamente, Bibi Perigosa de Las Vegas, né, vulgo Larissa, que foi lá se encontrar com Carmen pra poder chorar as pitangas, já que ela não imaginava que o Eric Rubinho, olho junto, seria tão baixo assim, né? Detalhe que Carmão botou ela lá pra fora justamente porque achou um absurdo ela confiar de novo no olho junto, né? E aí Carmen lembrou a sua amiga que ela sempre soube que isso ia acontecer, lógico, né? E que ela também não tem um pingo de amor próprio, por isso que fica andando com esse tipo de gente. Isso mesmo, dona Carmen, dá-lhe um esbrega nela. Já a dona Lari se desculpa dizendo que queria dar ao ex o benefício da dúvida. Trouxa. Pigarro aqui. Aí de repente o telefone dela toca, né? E era o David, o cara que mora lá na casa, mesma casa que ela mora, né? Junto com o Eric Olho Junto. E ela disse que o Olho Junto, o Rubinho, pediu o celular dele emprestado porque Dona Larissa tomou de volta o aparelho que ela tinha dado lá pro Eric, né? Pro Olho Junto. Mas ela disse que não deu não, ela emprestou antes dele terminar, antes dos dois terminarem, né? E agora pegou de volta. E aí o David conta que isso poderia resultar em polícia e que o Olho Junto poderia acusar Dona Lari de roubo ou de difamação. E pensar que esse casal tá junto até hoje, né, menina? Depois de escutar esse barraco todo aí, Dona Carmen aconselha a sua amiga a devolver logo esse raio desse telefone e sair dessa relação onde a pessoa fica ameaçando chamar a polícia. Toda vez, né? Toda hora que dá um barraco ali, sabendo da situação que a mulher tá vivendo. De um barraco para outro, vamos voltar a falar de quem? Do furacão da Geórgia. É agora que ela liga pra médica e descobre lá os resultados do exame. A médica repassa, né, todas as informações, que tudo tá ótimo com Dona Ângela. E na verdade, essa cena causou muito bafafá na internet, porque ela foi comemorar o fato de não ter câncer fazendo o quê? Fumando um belo de um cigarro. É aquele momento, né? Ironias da vida, né? E aí, antes de encerrar a ligação, a doutora ressalta que é muito arriscado pra cidadã da Geórgia lá tentar engravidar, né? E no final fala também que o casal tem que decidir. Logo, né? Isso daí. Igual quando você aconselha o seu amigo, sabe? E aí no fim você fala assim, você que sabe. Pra caso der errado, né? A culpa não ser sua, não. Não tem nada a ver com isso. E só depois disso tudo que Angela finalmente se convence de que ela não pode dar à luz nem com o óvulo emprestado, né? E aí o Michael fica lá perguntando se ela não quer ter um filho dele. Claramente acho que ele não entendeu, né? Não sacou o perigo que seria insistir nessa maluquice aí. E aí quando ela questiona de novo se ele ainda quer se casar, sabendo que não vai ter bebê nenhum, ele mais uma vez diz que vai, né, pensar aí nesse assunto. O fim do episódio, obviamente, é na Moldávia, já que tudo acontece lá em Arandel. Aliás, a grande família de Tampa se esforçou ao máximo para criar atenção e ganhar um reality só para eles, que nem o da Darcy, né? Então pode se preparar aí para isso, né? A temporada inteira, porque é só treta fingida. E aí eles saíram todos juntos para um jantar ali com amigos, né? Do seu Andrei, lá num restaurante com uma pegada meio medieval. Só que aí você pode esquecer a palavra paz, tá? Ainda mais depois do vinho, da vodka, da gordura de porco, tudo ali misturado. E seu Linneu e o Tuco, digo, seu Chuck e o Charlie, começaram de novo a fazer perguntas sobre o passado misterioso de Shrek da Moldávia. E a insinuar que ele saiu do país dele, né, pra poder tentar dar um jeito de se encafunhar lá nos Estados Unidos. E aí, naquela mesa cheia de macho alfa,
os amigos se recusaram a falar. E aí Andrei não gostou nada desse interrogatório e começou um bate-boca lá com o meio do negócio com o Tuco. Eu vou te confessar que eu fico bem incomodado, porque a única voz feminina que se ouvia era obviamente, da Elizabeth. E se fosse aqui no Brasil, minha filha, daria pra ouvir o barraco do Leme ao Pontal, como diria Tim Maia. Mesmo com Elizabeth dizendo que o plano dela era se mudar pra Irlanda, né, lá onde morava ele, o irmão não acreditou nessa história e ficou chamando o Shrek de caçador de green card. E aí, com a vodka correndo nas veias, óbvio que os dois levantaram, se encararam ali tipo UFC, tipo 2 pombinhos do CrossFit, e por muito pouco não saíram no braço. Dizem as más e as boas línguas na internet, né, que os dois encrenqueiros combinaram toda essa situação aí com a produção. O que eu não duvido nem um pouco, né? Tem gente aí que passa essa vergonha mesmo, né, de graça, pra aparecer na TV, né? Tem gente que faz isso. Aliás, quero só ver no próximo episódio onde veremos Cardi B, brasileira, né, arremessadora de sapatos, vulgo Jess Cat, arremessando um sapato pra cima de Coach Norman Bates. Semana que vem eu volto com esse momento icônico nos mínimos detalhes. Mas antes de sair do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.